E aí galera, tudo beleza? Professor Márcio Teixeira de Física, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje iremos falar um pouco sobre luz e cor. É um tema da óptica geométrica e o objetivo principal da aula é compreender os conceitos introdutórios relacionados à refração da luz, como cor, frequência, luz monocromática, policromática. Falaremos também do espectro eletromagnético e da velocidade da luz. Bom, inicialmente vamos falar um pouco das propriedades ondulatórias da luz. Então a luz nada mais é que uma onda eletromagnética, mas algumas curiosidades temos sobre esse tema. Por exemplo, temos aí a imagem de um raio-x, que é um exame comum, mas se as ondas de raio-x, assim como da luz, são ondas eletromagnéticas, por que não as enxergamos? Conseguimos enxergar ondas eletromagnéticas? O que diferencia, por exemplo, uma onda de raio-x da luz? Então, no decorrer da aula, conseguiremos compreender um pouco sobre esses temas. Propriedades ondulatórias da luz. Bom, se fosse para nós definirmos o que seria a luz nada mais é do que uma onda eletromagnética. Mas o que seria essa onda eletromagnética? A onda eletromagnética ela é o resultado de um campo elétrico, certo? Conforme está representado aqui no gráfico, o campo elétrico é esse campo em azul. E ele está juntamente com um campo magnético. Então, quando temos um campo elétrico e um campo magnético oscilando como ondas transversais e na mesma frequência de oscilação, temos uma onda eletromagnética. Algumas propriedades ondulatórias da luz. Uma coisa importante se dizer, a velocidade da luz é a maior velocidade existente no universo. Nada até o momento supera a velocidade da luz. E aproximadamente é em torno de 300 mil quilômetros por segundo. Então imagine vocês, ela percorre 300 mil quilômetros em apenas um segundo. Ela vai daqui à Lua em apenas um segundo, ou consegue dar 7 voltas em torno do planeta Terra em apenas um segundo. Então, é uma velocidade altíssima. E as ondas eletromagnéticas são classificadas de acordo com a sua frequência de oscilação e pelo seu comprimento de onda. Aqui temos um esquema de uma onda, certo? Ela oscilando. A parte superior, a parte de cima da onda, do topo, é chamado de crista. A parte inferior da onda é chamado de vale. E a distância entre duas cristas ou de dois vales é chamado comprimento de onda. Então lembre-se, para diferenciarmos uma onda eletromagnética da outra, depende de duas coisas: da frequência de oscilação e do seu comprimento de onda. Equação fundamental da ondulatória. Essa é a equação que nós utilizamos, Letra V, o V significa velocidade de propagação da onda e é medido em metros por segundo. Isso é importante, pessoal. As unidades são importantíssimas para diferenciar uma grandeza da outra. Esse Y aqui de ponta cabeça, ela é uma letra do alfabeto grego chamado lambda, certo? E ela simboliza o comprimento de onda e é medido em metros. E F significa frequência de oscilação da onda e é medido em hertz. Então, em um exercício, apareceu lá, por exemplo, 60 hertz. Então, 60 hertz, a gente olha na sua unidade e sabe que aquilo lá se refere à frequência. E qual o objetivo dessa equação da ondulatória? É de descrever matematicamente o comportamento das ondas, permitindo entender e prever sua propagação nos diferentes meios. Então, é uma equação muito utilizada na óptica geométrica. Espectro eletromagnético. Os diversos tipos de ondas eletromagnéticas são de mesma natureza. Então, como eu disse anteriormente, a única diferença entre as ondas eletromagnéticas são essas duas: a frequência
e o comprimento de onda. Dependendo da frequência do comprimento de onda, há essa diferenciação. Então, esse daqui é o espectro eletromagnético. O que é esse espectro eletromagnético? É onde tem todas as ondas eletromagnéticas, certo? Elas são divididas, como vocês podem ver, em 7. São as ondas de rádio, microondas, infravermelho, espectro visível, que falaremos mais adiante, ultravioleta, raio-x e raios gama. Então vocês podem ver, as ondas de rádio elas têm as menores frequências. Quanto mais rápido oscila, maior é a frequência, certo? E menor o comprimento de onda. Mas vocês podem observar aqui pelo espectro, as ondas de rádio ela tem uma frequência menor. Conforme vai vindo aqui, e os raios gamas têm uma frequência maior, tá bom? Então, o que nós conseguimos enxergar disso daqui? Apenas essa parte aqui, pessoal, que é do espectro visível. Então, essa é a faixa do espectro eletromagnético que nós conseguimos enxergar, ou seja, é a luz visível. E vocês podem ver que ele é dividido em 7 cores, que são as 7 cores do arco-íris, certo? Então, quem tem o menor comprimento de onda é essa cor violeta, semelhante, próximo ao azul. E do outro lado, né, temos o vermelho, que tem o maior comprimento de onda. Isso daqui também é uma explicação simples de por que o céu é azul, certo? Porque como as partículas de cor azul, né, a luz azul, melhor dizendo, eles se propagam com mais facilidade, porque quanto menor o comprimento de onda, mais fácil é a sua propagação, certo? É uma das explicações por que o céu é azul. Bom, então como eu disse para vocês, né, o espectro visível, a luz visível, é um intervalo de comprimentos de onda, cuja essas ondas eletromagnéticas sensibilizam o nosso olho humano. Então, apenas essa parte do espectro eletromagnético que sensibiliza o olho humano, ou seja, que nós conseguimos enxergar. Nós não conseguimos, por exemplo, enxergar uma onda de rádio, uma onda de micro-ondas, o infravermelho, que são os controles das TVs, ultravioleta, raio-x, raios gama, nada disso. Apenas essa parte aqui chamada espectro visível. Bom, então agora vamos resolver uma questão juntos aqui. Das ondas mencionadas a seguir, qual que não é um tipo de onda eletromagnética? Então vamos observar as opções. Temos a luz, e nós dissemos anteriormente que a luz é uma onda eletromagnética. Micro-ondas, aqui eu estou falando da faixa de micro-ondas, não estou falando do aparelho, né? Micro-ondas nós vimos aqui acima, né, no slide anterior, que também é uma faixa do espectro eletromagnético. Ondas de rádio também fazem parte do espectro eletromagnético, portanto, é uma onda eletromagnética. E por último temos o som. Então, o som ele não é uma onda eletromagnética, pelo contrário, ele é uma onda mecânica. Lembrando, pessoal, como nós dissemos anteriormente, as ondas se dividem em 2 tipos, onda mecânica e onda eletromagnética. A onda mecânica é a onda que precisa de um meio para se propagar. Já a onda eletromagnética pode se propagar pelo vácuo. Então, a resposta aqui é som. O som não é uma onda eletromagnética. Luz monocromática, como o próprio nome diz, né? Ela tem apenas uma cor, porque tem um feixe de luz, né, com apenas uma única frequência. Então, a monocromática, de uma maneira simples para entender, ela tem apenas uma cor. E existe também a luz policromática, que é composta de mais de uma cor, pode ser 2 ou mais, certo? Exemplo de luz policromática, a luz, por exemplo, do Sol, certo? Porque nós sabemos que a luz do Sol ela é branca, mas é composta da mistura das 7 cores do arco-íris, aquelas mesmas 7 cores do espectro visível. A luz emitida por lâmpadas também é um exemplo de luz policromática. E aqui temos o sisteminha RGB. O que é RGB? É composto por 3 cores, vermelho, azul
e verde, e a mistura dessas cores formam-se outras. E tem também o sistema CMYK, que é o ciano, o magenta, o amarelo e o preto, que é muito comum nos cartuchos de impressoras, né? Com essa junção dessas 4 cores, formam-se várias outras cores, tá bom? Bom, pessoal, então esse tema de ondas eletromagnéticas, elas têm uma grande aplicação no nosso dia a dia. Por exemplo, a comunicação de celulares é toda baseada em ondas eletromagnéticas. Por exemplo, às vezes a gente, né, sempre trocava essas ideias na sala também. Quando você manda uma mensagem do seu celular para uma pessoa que está em outra cidade, outro estado, até outro país, quem que leva essa informação do seu celular para o celular da pessoa? É justamente isso, são as ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas, hoje em dia, né, praticamente tudo, né? Os satélites, o GPS, o sistema de televisão, o sistema de telefonia, tudo é baseado em sistemas de rádio, né? As estações de rádio funcionam todas através das ondas eletromagnéticas. Então, elas têm uma aplicação muito grande no nosso dia a dia. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar sobre essa aula, né? Então, a tarefa dessa aula vai ser postada na Sala do Futuro, então vocês acessem, realizem as atividades propostas, porque com isso reforça o aprendizado. Valeu? Bons estudos e até a próxima aula.